Olá pessoal, este é o segundo e último vídeo da série sobre a programação orientada a objetos. Neste vídeo serão apresentados os blocos e as exceções em Smalltalk. Este vídeo é dividido em três partes. Na primeira parte serão apresentadas as estruturas de seleção em Smalltalk. Na segunda parte são introduzidas as estruturas de repetição e, na terceira e última parte, serão discutidas as exceções em Smalltalk. Iniciemos com as estruturas de seleção. Atendendo aos requisitos do Teorema da Programação Estruturada, Smalltalk oferece recursos que permitem a execução de blocos de código seletivamente ou repetidamente. No caso da seleção, tanto a condição a ser verificada quanto o bloco de comandos a ser executado são objetos. De fato, a seleção é feita por meio do envio de uma mensagem para o objeto que representa a condição. Assim, ao invés de usar um construto especial como o if-else de outras linguagens, a seleção faz parte do próprio idioma da orientação a objetos. O bloco que será o argumento do método que compõe a mensagem é formado por uma série de expressões, delimitadas por um par de colchetes e concatenadas ou pelo operador ponto final ou pelo operador ponto e vírgula. A mensagem a ser enviada para a condição é composta ou pelo método ifTrue ou pelo método ifFalse. O método ifTrue recebe um bloco como parâmetro e o executa caso o destinatário seja verdadeiro, ou retorna sem executar o bloco caso contrário. O método ifFalse se comporta de forma semelhante, porém executando o bloco apenas se o destinatário for falso. Usados em conjunto, concatenados por meio do operador ponto e vírgula, ambos métodos simulam o construto if-else. Observe que, neste caso, o destinatário de ambas mensagens é o mesmo, de modo que apenas um dos blocos será executado. Este código ilustra o uso de seleção em Smalltalk. A classe implementada representa um polinômio de grau 2. No método que define o valor do coeficiente a, temos o primeiro exemplo de seleção. Para que o polinômio seja de grau 2, o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Caso o argumento passado na chamada de setA seja igual a zero, o código encerra com a mensagem de erro indicada. O método ifTrue também é utilizado na sobrescrita do método printOn. Na linha 18, ele realiza a impressão do sinal de menos caso o coeficiente a seja negativo. Na linha 19, o valor de a só será impresso caso seja diferente de 1 em valor absoluto. O coeficiente b recebe tratamento semelhante, mas o if-false é utilizado em conjunto com o if-true para estabelecer o símbolo de seu sinal, nas linhas 22 e 23. O coeficiente c é tratado de forma semelhante, exceto pelo fato de que ele será impresso mesmo que seja igual a 1 em valor absoluto. Da linha 35 em diante, há exemplos de instâncias de polinômios de grau 2 e suas respectivas impressões. Execute esse código para observar o comportamento do método printOn. Passemos para a segunda parte desse vídeo, onde veremos as estruturas de repetição em Smalltalk. Assim como no caso das estruturas de seleção, as estruturas de repetição em Smalltalk são caracterizadas por meio do envio de mensagens a determinados objetos. Em Smalltalk, os blocos também são objetos, e eles possuem em sua interface o método whileTrue, que executará o bloco passado como parâmetro enquanto o bloco que recebeu a mensagem, o qual chamaremos bloco condição, for verdadeiro. Lembre-se de que o valor associado a um bloco será definido pela última expressão do bloco. Deste modo, em algum momento, o bloco que será executado deve modificar alguma das variáveis que definem o valor do bloco condição, senão o código ficará preso em um laço infinito. A interface dos blocos também oferece o método whileFalse, que executa o bloco passado como parâmetro enquanto o bloco condição for falso. Este código implementa um método de classe que retorna o número de dígitos da representação decimal de um inteiro positivo x. Veja que o método tem duas variáveis locais, a que armazena a contagem de dígitos e a variável que contém os sucessivos quocientes da divisão por 10. O método whileTrue executará o bloco que incrementa a contagem de dígitos e realiza nova divisão do valor remanescente n por 10, enquanto n for maior do que zero. As linhas de 11 a 14 exemplificam a chamada do método com diferentes argumentos. Se a intenção é executar um bloco exatamente n vezes, um método mais adequado para esse fim seria o método timesRepeat, que faz parte da interface dos números inteiros. Ao enviar a mensagem timesRepeat e um bloco para um inteiro n, esse bloco será executado n vezes. Esses dois códigos são equivalentes.
o código que atribui o valor n à variável x e o bloco x maior que zero, recebendo a mensagem while true, com o comando 1, comando 3 até o nésimo comando, em seguida decrementando a variável x em uma unidade. E o código n times repeat, que recebe o mesmo bloco C1, C2 até o Cn. Até o momento, os exemplos que utilizaram blocos eram compostos apenas por sequências de expressões. A sintaxe de construção de blocos, contudo, permite a declaração de variáveis locais e também a captura de elementos, no caso de coleções. A sintaxe é, abre o colchete, dois pontos o primeiro argumento, dois pontos o segundo argumento, até o nésimo argumento, e esses argumentos capturarão os elementos no caso de coleções, uma barra vertical, as m variáveis locais separadas por um espaço em branco, mais uma barra vertical, em seguida os comandos que são formados por uma sequência de expressões. Este código implementa um método que computa o nésimo número de Fibonacci. Observe que o bloco da linha 7 declara a variável local c, a qual conterá o número da sequência que sucede o b. Nessa declaração, as barras verticais delimitam as três componentes do bloco, e como esse bloco não recebe argumentos, a primeira parte está vazia. O método é exercitado da linha 2 em diante. Smalltalk implementa a aritmética estendida, então a linha 17 computa o centésimo termo da sequência de Fibonacci sem overflow. Todos os containers de Smalltalk implementam o método do, o qual recebe como parâmetro um bloco. Este bloco deve ter um parâmetro, e ele será executado n vezes, uma vez para cada elemento do container, e esse elemento será o argumento do bloco em sua respectiva execução. A classe interval, a qual abstrai um container cujos elementos são os inteiros que estão contidos em um intervalo especificado, pode ser utilizada em conjunção com o método do para simular o comportamento do laço for de outras linguagens. Isso é feito por meio dos métodos to e by, que criam um intervalo de elementos de A até B usando o salto indicado em by. E esse intervalo recebe como mensagem o método do e um bloco cujo parâmetro i receberá como argumento, em cada execução, um dos inteiros deste intervalo. Se o método by for omitido, o passo de incremento utilizará o valor padrão, que é igual a 1. Este código implementa um método que computa os n primeiros números primos por meio do crivo de Eratóstenes. O vetor local sieve é utilizado para sinalizar a primalidade ou não de um inteiro. Assim, se o iésimo elemento de sieve é igual a 1, então i é primo. Se for igual a 0, então i não será primo. Nessa implementação do crivo, assumimos, inicialmente, que todos os inteiros seriam primos, e essa inicialização é feita na linha 5 por meio do método do, aplicado no intervalo de 1 até n. Os primos serão armazenados na coleção ordenada PS, inicialmente vazia, declarada na linha 6. A linha 7 trata os pares à parte. 2 é adicionado diretamente a PS, e os demais pares não serão mais considerados no código. Na linha 13, o intervalo de números ímpares de 3 a n recebe como mensagem o método do e o bloco associado, o qual terá como parâmetro i cada um desses inteiros. Se i for um número primo, ele será adicionado em PS e todos os seus múltiplos serão marcados como compostos no laço da linha 11. Veja que o primeiro múltiplo a ser considerado é o quadrado de i, pois os múltiplos de i menores que i ao quadrado já foram marcados anteriormente. E que o passo desse laço é de 2 vezes i, pois isso evita os múltiplos pares, os quais já sabemos serem compostos e por isso são ignorados. O método do também é utilizado na linha 19, para imprimir os primos separados por um espaço em branco. Execute esse código para comparar as saídas em ambos casos. Chegamos à terceira e última parte desse vídeo, onde serão apresentadas as exceções em Smalltalk. Smalltalk adota o método error como um mecanismo padrão para o tratamento de erros. O parâmetro desse método é a mensagem a ser exibida caso o erro ocorra, e o método encerrará imediatamente a execução do programa. Além do parâmetro, a saída pode conter outras mensagens a respeito dos possíveis erros que ocorreram, e essas mensagens podem ser processadas por ferramentas externas. Esta abordagem, entretanto, trata todos os erros como fatais, e não é adequada para os casos onde os erros são tratáveis. Para estes casos, o mais indicado é o uso de exceções. Todas as exceções de Smalltalk herdam da classe Exception. Há uma série de exceções já definidas pela linguagem. A lista de todas elas pode ser obtida por meio do método printHierarchy da classe Exception.
As exceções são tratadas por meio de mensagens compostas pelos métodos on e do, que devem ter como destinatário o bloco que gera a exceção. O parâmetro do método on é a classe que indica a exceção a ser tratada. O método do receberá um bloco que tratará a exceção indicada em on. Há 6 possíveis ações para tratar a exceção, as quais correspondem às mensagens a serem enviadas à instância da exceção. Este código computa a média harmônica dos números contidos no vetor xs. Veja que, caso um ou mais elementos em xs seja igual a zero, a divisão da linha 6 resultará em uma divisão por zero, erro sinalizado pela exceção zero divide. Esta exceção é capturada na linha 12 e o tratamento dado é imprimir uma mensagem de erro no console. Aqui estão as 4 ações principais para o tratamento de exceções. A primeira delas é o método return. Ele encerra o bloco passado para o método do, retornando o valor indicado. Se o valor for omitido, o retorno será nulo. A segunda é o método retry. Ele reinicia a execução do bloco que gerou a exceção. Deve ser usado com cuidado, pois pode gerar um laço infinito. O terceiro é o método retry_using, que reinicia a execução do bloco usando o bloco indicado ao invés do bloco original. A quarta é o método pass, que repassa a exceção para o objeto que está acima do objeto original na hierarquia. Este método equivale ao rethrow de outras linguagens. Outras ações possíveis seriam resume e alter. Se nenhuma dessas ações for indicada, então Smalltalk assume que a ação será sigReturn, onde sig é a instância da exceção capturada. Porém, é boa prática tratar as exceções explicitamente indicando a ação. É possível tratar múltiplas exceções em um mesmo bloco, basta separar por vírgulas os argumentos de on. Este código computa os inversos multiplicativos dos números contidos em xs. Estes inversos serão armazenados em is, declarado na linha 6 e computados no laço da linha 7. Este bloco pode gerar 2 exceções distintas. A primeira delas é a exceção zero divide, por conta da divisão feita na linha 9. A segunda delas é a exceção index out of range, que pode acontecer de acordo com o índice passado para o método at, também na linha 9. Em ambos casos, o bloco que trata as exceções adicionará o valor nil ao vetor is, indicando a não existência de inversos, avançará o índice de travessia i e retornará a execução para o bloco da linha 7. A linha 17 chama o método com um vetor que levará à exceção de divisão por zero, e a implementação da condição do while true da linha 9 levará à exceção do índice fora dos limites. Essas foram referências consultadas para a elaboração deste material. Finalizamos aqui este vídeo e a série sobre a programação orientada a objetos. Terminamos também essa introdução aos diferentes paradigmas de programação. As próximas séries de vídeos apresentarão outros paradigmas e linguagens não abordadas nessa introdução. Até lá!